Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulo 34 a 36. Lembre-se, antes de você assistir aos vídeos, leia as porções da Bíblia, você vai ter um melhor proveito, tá bom? Capítulo número 34 vai falar sobre a ira de Deus. Mas, Nel, mais uma vez? Sim, mais uma vez. Essa é uma característica muito forte. O tempo todo Deus está falando sobre a sua ira, ele está enfurecido e ele vai derramar isso sobre a humanidade. E ele está falando isso o tempo todo porque ele está avisando então o seu povo, a humanidade, o ser humano. Está falando aos seus profetas, aos seus servos, para que os seus servos propaguem isso e proclamem isso, para que haja o quê? Arrependimento, conversão. Para que quando Jesus Cristo vier, as pessoas possam estar bem com esse rei e com seu reino vindo, e não apavoradas com tudo aquilo, porque virá com ira e com justiça. No capítulo número 34 diz ali no verso número 8: pois o Senhor terá um dia de vingança, um ano de retribuições pelas causas de Sião, né? Sião é Jerusalém. Então, esse dia de vingança, pense, pois o Senhor terá um dia de vingança, um dia. Existe um momento específico na história da humanidade que Deus estabeleceu para vir e para julgar e prestar contas com todo mundo. Esse dia existe. Não é fábula, não é coisa de Hollywood, não é coisa de pessoas lunáticas ou fanáticas, não. Esse dia existe, está cheio na palavra de Deus. Deus virá para estabelecer justiça, Deus virá para julgar, Deus irá para prestar contas com a humanidade. Como que você vai estar diante desse juízo todo da parte de Deus, esse rei que está vindo com o seu reino? Esse dia virá, e não é apenas um dia de prestação de contas, é um dia também de vingança. Que Deus, de alguma forma, vai retribuir a maldade dos maldosos. Que Deus vai punir aqueles que, aos olhos de Deus, precisam ser punidos. Olha que coisa preciosa isso nas Escrituras. A tal ponto diz isso na palavra de Deus, que o verso número 1 diz: ó nações, chegai-vos para ouvir, ó vós povos, escutai, ouçam a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele produz. É a terra toda, é o mundo todo, é toda a humanidade, não é para com um apenas, é para com todos nós. Porque o Senhor está irado contra todas as nações e a sua fúria está sobre todo o exército delas, verso número 2. Então Deus está irado e a sua fúria está contra todos os exércitos das nações todas. O que isso significa? Você sabe que os povos e as nações confiam nas suas forças armadas, no seu poder bélico, naquilo que um tem mais, outro tem menos, se acham melhores e maiores do que uns aos outros. E essa é uma característica da humanidade, confiam naquilo que possui e naquilo que tem. Deus vai vir com ira e com grande fúria e vai destruir tudo isso. E vai precisar ser destruído, porque Deus vai mostrar. Por que Deus vai destruir? Porque Ele vai mostrar no que as pessoas confiam, e no que as pessoas confiam é vapor, é nada. Essa é uma característica. Diz então ali a palavra de Deus, no verso número 9 e número 10, coisas interessantes. Os ribeiros de Edom. Edom, claro que fala sobre uma cidade da época de Isaías, mas também tem a ver com o futuro, né? É um símbolo do futuro. Se transformarão em piche, e o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Olha que interessante. Não se apagará nem de noite nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. Ficará em ruínas para sempre, de geração em geração. Ninguém passará por ela pelo século dos séculos. Você conhece um lugar assim na Terra hoje? Que ninguém jamais passou por aquele lugar? Você conhece um lugar que ele é cheio de enxofre, de piche, de betume ardente, o tempo todo de dia e de noite, que ninguém pode ir ali de tanta fumaça? E nenhuma geração, e por séculos, não existe esse lugar na Terra. Esse lugar aqui tem tudo a ver com uma palavra de Deus que fala sobre o lago de fogo e de enxofre, que a gente chama de inferno. A ira de Deus será derramada num dia específico e Ele virá com vingança para punir aqueles maldosos e aqueles que tiveram uma vida sem Deus e o rejeitaram, e vai haver um lugar específico dessa punição onde essas pessoas serão lançadas. Nesse lugar dessas características, de piche, de enxofre, de fumaça, de betume ardente, de dia e de noite, e que ninguém passará por aquele lugar, somente aqueles que estarão destinados a esse lugar. Não porque Deus estabeleceu, mas porque as pessoas escolheram não crer em Jesus Cristo e o rejeitaram. E todos a esses que viraram as costas para Jesus e preferiram os prazeres desta vida, uma vida de pecado e uma satisfação do próprio corpo, são esses que destinarão a esse lugar. Olha que coisa mais preciosa. Quando Jesus Cristo vier, o Rei, com o seu reino, como você vai estar?
Essa é uma pergunta que você mesmo precisa responder. Ali no verso número 4 do capítulo 35 diz: Dizei aos aflitos de coração, sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança, sim, Ele virá com divina recompensa e vos salvará. De duas umas nesse versículo bíblico do capítulo número 35 do verso número 4. Jesus virá. E quando Ele virá, será para você um dia de vingança dele para com você ou será um dia de recompensa e de salvação? Depende de você. Deus morreu por todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus, como diz 2 Pedro capítulo número 3, verso número 9, Deus é paciente e é longânimo e ainda não veio porque o seu desejo é que haja arrependimento sobre todos. Mas quando Ele vier, Ele será um dia para nós terrível ou de recompensa? Será de pavor ou de salvação? Tudo depende de como nós olhamos para Jesus Cristo e se Ele é nosso Salvador e o nosso Senhor. No capítulo número 35, vai falar então sobre essa restauração da própria natureza. Essa redenção futura na vinda do Rei Jesus Cristo e do seu reino milenar. Olha que coisa mais preciosa. Tudo será restaurado. A palavra de Deus disse isso no livro de Atos dos Apóstolos, que o desejo de Deus é a restauração de todas as coisas. Não apenas a restauração do ser humano, mas a restauração dos rios, das florestas, das matas, do solo, das rochas, dos mares. Olha que coisa mais preciosa. O verso número 1 diz no capítulo 35. O deserto e a terra sedenta se alegrarão. O ermo exaltará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. Está falando sobre a natureza. Não está falando sobre uma criança ou sobre um idoso. Está falando sobre a natureza, como diz Romanos capítulo 8, verso número 19, que a própria natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Olha o que diz ali no verso ainda número 2, no final. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Quem? O mundo que Deus criou e viu que tudo que Ele criou era bom. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Olha que coisa mais preciosa. Verso número 5, 6 e 7. Então, nessa vinda do Rei de Cristo no seu reino milenar, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo. Quando que isso é possível? A língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia abrasadora se tornará em lago. Os desertos se tornarão em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Quando que isso acontecerá? Quando que haverá não apenas uma restauração da humanidade, dos filhos de Deus, mas também da própria natureza, daquilo que Deus fez e que de alguma forma por causa do pecado o homem explorou e destruiu. E que também foi destruída pela ira de Deus na grande tribulação. Olha que coisa mais preciosa. Aqui então está falando sobre a restauração de tudo quando Jesus Cristo vier. Verso número 8 diz, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Olha que coisa mais preciosa. Um caminho pelo qual a gente deve seguir, chamado de um caminho santo. Há um trabalho, uma ação de Deus dentro do nosso coração e a gente só pode andar por esse caminho se for por Cristo Jesus, porque Ele é a porta de entrada. E esse caminho santo vai nos transformar tanto aqui dentro do nosso coração. Por isso que a vida cristã ela tem a ver com transformação moral de caráter. Porque vai nos fazer ser como Jesus Cristo, o que é possível ser. Transformados de glória em glória, que a gente chama de santificação, que é uma ação de Deus em cooperação com a nossa cooperação, com o nosso desejo de querer ser semelhante a Cristo. O impuro não passará por ele, mas somente os remidos. Olha que coisa mais impressionante. O impuro, aquele que é contaminado pelo mundo, não passará por esse caminho santo, mas somente os remidos. Quem são os remidos? Aqueles que são adquiridos de novo, aqueles que são resgatados. Quem são esses? Aqueles que por Cristo Jesus, através da graça de Deus para com a humanidade, pela fé em Cristo Jesus, adentro essa graça. Adentro, então, esse plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo para com toda a humanidade. É só através de Jesus Cristo, então, que a gente vai entrar nesse caminho santo. É só através de Jesus Cristo que a gente vai entrar nesse reino totalmente e completamente restaurado, que não somente a nossa vida, mas também toda a natureza. Que a gente então vai receber um corpo glorificado. Aqueles que já morreram serão ressuscitados. E aqueles que foram então arrebatados também, que ainda estavam vivos, serão transformados no seu corpo. E um corpo capaz de viver então toda a eternidade. E então haverá o estado eterno de Deus para com a humanidade. E Deus habitará conosco. Somente esses remidos,
Somente esses santos em Jesus Cristo, não pela sua própria capacidade, não porque são santinhos, não porque se esforçam tanto, isso é religiosidade, não, mas é pela graça de Deus, tão somente mediante a fé. É a graça de Deus, é aquilo que Ele nos dá sem a gente merecer. E como que a gente se apropria de tudo isso? A fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor e é aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E então no capítulo 36, terminando esse vídeo, vai falar então, faz uma ruptura, né? Tão abrupta, se eu posso dizer. Capítulo 36 vai falar sobre Senaqueribe, então ele invade Judá. Então o rei da Síria invade então o reino do sul, invade Judá. E o próprio rei da Síria vai falar assim, ó, em quem vocês se apegam? Vocês, para lutar contra mim e resistir, vocês se apegaram a coisas fraquíssimas, como o rei do Egito, como diz ali no verso número 6, vocês confiam no Egito, vocês confiam nas suas próprias forças. O rei Senaqueribe vai dizer até que no próprio Deus que eles confiam. Olha que coisa mais interessante, tamanha é a afronta desse inimigo, e esse inimigo, Senaqueribe, o rei da Síria, faz uma proposta ao reino do sul, a Judá. E a proposta é aquilo que ele diz no verso número 16 ao rei ali Ezequias. Diz assim, fazei, né? O rei da Síria diz então, fazei paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias, que era o rei da época, vos engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso, os deuses das nações puderam livrar as suas terras das mãos do rei da Síria? Olha que coisa interessante, eu quero terminar esse vídeo dizendo sobre isso. O rei da Síria aqui, Senaqueribe, que está fazendo uma proposta para com o povo de Deus, o reino do sul, dizendo assim, façam paz comigo, façam uma aliança comigo, e eu vou dar comida para vocês comerem e bebida para beberem. E eu vou pegar vocês e vou levar para um outro lugar. E lá vocês vão viver em paz. Olha o que o inimigo faz. Ele faz uma proposta dizendo para a gente que vai ficar tranquilo. Vem comigo, vamos ter paz entre nós. Que de alguma forma vocês vão viver uma vida boa. É isso que o inimigo, e esse inimigo aqui simboliza Satanás. O tempo todo nos fazendo propostas indecentes. Dizendo, olha, é possível ter paz comigo. E eu vou te dar comida para comer, água para beber, e de alguma forma vou te levar para um outro lugar. Vou tirar dessa terra que Deus te prometeu, vou te levar para um outro lugar, mas nesse lugar você vai viver uma vida tranquila. E há muitas pessoas que fazem essas alianças com o diabo e com seus demônios. Mas não faça isso. E inclusive o próprio Senaqueribe, ele diz assim, olha, não acredite no rei de vocês que diz que o Senhor de vocês os livrará da minha mão. Olha que coisa mais preciosa. E eu quero dizer uma coisa a você. Não importa as promessas ou as propostas que Satanás, que o diabo possa te oferecer. De riqueza, de saúde, de poder, de sucesso, de filhos, de amor, de relacionamentos. Não importa se ele está te prometendo comida, bebida ou descanso. Não entre nessas conversas fiadas de Satanás. Não importa se inclusive ele está dizendo, olha, nem Deus pode te defender. Nem Deus pode te livrar dessa situação. Não. Diga não às ofertas do diabo. Diga não às associações com reis do Egito. Diga não confiar nas suas próprias forças. Volte-se para Deus. E se a tua luta está tão difícil e terrível, e você olha e diz, meu Deus, é impossível. É impossível sair dessa situação. É impossível sair dessa crise financeira. É impossível restaurar o meu casamento. É impossível a salvação do meu filho. É impossível arrumar isso que eu estraguei. Saiba de uma coisa. Esse inimigo para ajudar a Síria na época era um inimigo impossível de ser vencido. Mas você vai saber no próximo vídeo como Deus deu a vitória. Por quê? Porque Ezequias rejeitou a oferta do rei da Síria, Senaqueribe. Ele buscou a Deus. E Deus deu a ele livramento. E eu quero que você faça a mesma coisa. Rasgue o teu coração a Deus, busque a Deus, diga a Deus o que está acontecendo. E diga a Deus, ainda que eu estou sendo tentado a te deixar e a te abandonar, ainda que eu estou sendo tentado a fazer uma aliança com o diabo, eu não vou fazer e não quero. Deus, me quebranto e me arrependo e clamo a você e choro e digo, Senhor, se você não me ajudar, ninguém pode. Deus te abençoe demais. Em nome de Jesus.